Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Hoje nós vamos seguir na nossa reflexão sobre relacionamentos. Nós tivemos duas reflexões onde entendemos um pouco melhor sobre a vontade de Deus para os nossos relacionamentos e como acontecem as quebras e o que o Senhor tem para nós com relação a essas quebras de relacionamentos. Qual é a vontade dele para nós? Hoje nós vamos para um aspecto muito prático dos relacionamentos. Nós vamos, à luz da palavra de Deus, aprender a como resolver estes conflitos, como restaurar o relacionamento que foi quebrado. Na verdade, hoje a conversa é como que um guia prático para que você consiga restaurar aquilo que foi quebrado, juntar as peças que foram despedaçadas do relacionamento. E eu posso garantir para você que em Deus aquilo que foi quebrado pode ser restaurado. E embora na reconstrução humana o resultado de um reparo sempre é pior do que a realidade primeira e original, quando nós colocamos isso na mão de Deus, o resultado é diferente. Nós temos a possibilidade e a realidade, se cumprirmos aquilo que precisa ser cumprido, fazer a nossa parte de vivenciarmos algo ainda melhor, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o coração humano jamais foi capaz de sentir, aquilo que a mente humana jamais foi capaz de imaginar. Temos a oportunidade de desfrutar nos nossos relacionamentos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos então para a nossa conversa, onde nós vamos falar sobre um guia prático para resolvermos os nossos conflitos e restaurarmos os nossos relacionamentos quebrados. Bom, para essa conversa nós vamos nos basear em uma história bíblica muito conhecida chamada de a história do filho pródigo. Provavelmente você conhece essa história, ela está em Lucas capítulo 15. Eu vou fazer um breve resumo dessa história. Existia um pai, e este pai era muito amoroso, muito generoso, tinha seu filho que cuidava deste filho com muito amor e muito zelo. Porém, este filho se volta contra o pai e diz: Pai, eu não quero mais nada desta realidade que estou vivendo hoje, eu quero sair de casa, dê a minha herança e eu vou curtir a minha vida. Este pai então dá a herança para este filho, o filho pega a herança, gasta toda a herança na sua vida errada, e então chega um momento da vida em que ele vai parar literalmente no fundo do poço com os porcos, tendo vontade de comer a comida dos porcos. Naquele momento ele se lembra do pai. Bom, aqui nós temos um relacionamento que foi quebrado. É um pai que investiu amor, investiu atenção, investiu cuidado. Um filho ingrato que se volta contra o pai, fala: Eu não quero mais nada disso, eu quero viver a minha vida. E quando chega no fundo do poço, ele fala: Bom, eu agora vou tentar voltar para a casa do meu pai. Bom, se parássemos a história aqui, se não conhecêssemos toda a história e começássemos a perguntar quais seriam as possibilidades de situações deste reencontro, as possibilidades seriam mil, né? A gente poderia imaginar um pai que seria duro e falaria: Não, você me desprezou quando eu queria te dar amor, agora fique você no seu canto, viva você a sua vida, porque você desperdiçou aquilo que eu te dei. Temos a possibilidade de um filho que, tomado pelo remorso, tomado por toda a vergonha, não voltasse para a casa do pai. Enfim, as possibilidades são mil. E essas possibilidades que imaginamos, na verdade, só imaginamos porque muitas delas nós já vivenciamos. O erro, a ingratidão, o desejo de justiça, de vingança, a dificuldade de perdoar, de pedir perdão, e por isso podemos imaginar finais diferentes para a história do filho pródigo. Mas o fato é que a história do filho pródigo termina de um jeito diferente. Veja como a história do filho pródigo termina. Lucas capítulo 15, verso 20. Lucas capítulo 15, verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Veja, a história que começa com desprezo, que começa com rebeldia, que começa com quebra de relacionamento, termina com um retorno, com braços abertos, abraço, beijo e festa. A pergunta é: como isso aconteceu? 3 ações foram cruciais para que este relacionamento fosse restaurado. Primeira ação que foi crucial: cair em si. O filho precisou cair em si.
entender aonde errou. No capítulo 15, verso 17 e 19, nós temos essa seção em que ele está ali prestes a comer a comida dos porcos, e no verso 17 vai dizer: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele cai em si, e este cair em si, quando a gente olha toda a história, ele analisa a situação que ele está vivendo, ele analisa o que ele fez com o pai, e a realidade eu errei vem a compreensão dele. Um ponto importante para nós reatarmos os nossos relacionamentos é este ato de cair em si. Nós precisamos reconhecer a nossa parte, o nosso erro nesta quebra do relacionamento. Aqui é um grande desafio para nós, porque nós temos muita facilidade em enxergar o cisco no olho do nosso irmão e uma grande dificuldade em enxergar a trave no nosso olho. Este é um versículo bíblico. A palavra de Deus, portanto, ela nos fala sobre não da nossa dificuldade de enxergar erros. Nós somos muitas vezes peritos em erros. Nós conseguimos enxergar erros com muita facilidade, desde que este erro não seja o nosso. Nós conseguimos enxergar ciscos quando isso se refere ao erro do outro, mas o nosso, para nós, é uma grande dificuldade enxergar os nossos erros. E aqui é o primeiro passo para que um relacionamento seja restaurado. Cada parte precisa cair em si, identificar o seu erro, onde errou. Talvez o erro está relacionado no que foi falado, ou então na forma como foi falado, ou então em quando foi falado, no lugar onde foi falado. Pode ser que o erro esteja relacionado a uma palavra que foi quebrada, uma promessa que não foi cumprida. Nós precisamos entender a nossa parte no erro. Nós somos seres humanos e, infelizmente, nós erramos. E a nobreza da humanidade não é a sua negação dos seus erros, mas sim o reconhecimento destes erros, porque quando isso acontece, nós crescemos e os nossos relacionamentos ganham a possibilidade da restauração. Primeiro passo, portanto, que podemos ver aqui é o cair em si. Se você quer restaurar o seu relacionamento, separe um tempo para você refletir sobre a tua parte no erro. E isso é crucial, porque quando você cai em si, a sua conversa, ela não começa falando, você fez isso, mas sim, me perdoe porque eu fiz isso. E aqui é um bom ponto para começar uma conversa de restauração, reconhecendo as suas falhas, sem justificativa. Eu fiz isso porque você fez isso, eu fiz isso porque você fez isso. Não, a tua parte é cair em si, é reconhecer o seu próprio erro. A segunda atitude que o texto nos mostra é ir na direção do outro. Não é apenas você pensar, bom, eu errei, isso foi mal, e parar a reflexão por aí, parar a atitude por aí. Não, é você cair em si e tomar a decisão de voltar para o relacionamento. No caso do filho pródigo, voltar para casa. É você ir na direção do outro. E talvez você nesse momento tenha uma dúvida. Ok, pastor, mas se não foi eu o grande responsável, se eu não fui o grande responsável pela quebra, se o erro principal não foi o meu, eu que tenho que ir ou é a pessoa que tem que vir? Porque no caso da história do filho pródigo, ele errou, ele caiu em si e ele voltou, e o pai ficou ali parado esperando. Eu não fiz nada de errado, foi a outra pessoa que errou. Quem tem de ir? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos usar um princípio bíblico que é o seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E um outro princípio que nós precisamos entender a Bíblia como um todo, porque se nós pegarmos um texto, um versículo e tentar montar uma teologia, um ensino apenas a partir de um versículo, nós corremos um grande risco de construir mentiras, heresias sobre a nossa fé. Bom, tendo isso em mente, vamos ler dois versículos que são paralelos a esse, que nos ajudam a responder essa pergunta. Quem tem que ir? Mateus capítulo 18, verso 15. Veja o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o irmão. O irmão que pecou contra você, você vai até ele e conversa com ele. Veja, e já na parábola do filho pródigo, é o filho que errou que volta para o pai. A pergunta é, então, quem tem que ir? Quem errou ou quem está certo e vai confrontar com o erro? A resposta é os dois. Os dois têm que ir. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque esse é o coração que Deus quer das duas partes.
Aquele que errou tem de estar pronto para se arrepender, e aquele que recebeu o erro, aquele que foi prejudicado pelo erro, tem que estar pronto para acolher. E os dois se encontram no caminho. A minha parte, como alguém que errou, é ir na direção do outro para tratar. A minha parte, como aquele que foi o prejudicado, é ir na direção do outro para tentar restaurar. O objetivo não é aumentar a briga, não é fazer justiça, mas o objetivo é a restauração. Ir na direção do outro é um elemento crucial e importante para a restauração dos nossos relacionamentos. Caia em si, vá na direção do outro. E o último ponto é, recomece com compaixão. O capítulo 15, verso 20, deste texto que estamos lendo de Lucas, Lucas capítulo 15, verso 20, diz o seguinte: a seguir, levantou-se, foi para o seu pai, que ainda estava longe, e o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. Essa palavra compaixão é uma palavra-chave na restauração dos relacionamentos. A palavra compaixão significa piedade, comiseração, sentimento de dor. É uma palavra que vem do latim, que significa sofrer com. No grego, é uma palavra que vem do ver com as vísceras. A ideia aqui é, sabe quando você enxerga algo, vê uma imagem, ouve uma história e aquilo te dá um aperto no peito, um frio na barriga? Compaixão é isso, é quando a situação do outro toca o teu interior. Isso é ver com compaixão. Compaixão é um elemento indispensável para que a gente restaure os nossos relacionamentos. Muitas vezes nós olhamos apenas para a nossa dor. E aí é um grande problema para nós resolvermos os conflitos e restaurarmos os relacionamentos. Porque se nós ficarmos apenas no nosso mundo, apenas na nossa dor, a gente não consegue resolver o nosso problema, restaurar o nosso conflito. Mas a restauração acontece quando nós tiramos os olhos das nossas dores e começamos a olhar para o outro com compaixão. Ter a misericórdia, ter o amor. E uma beleza dessa história, dessa parábola, é que esse pai, o pai do filho pródigo, ele é a tipificação de Deus. Ele é a representação de Deus e nós somos a representação do filho pródigo. Quando contamos essa história, nós não podemos esquecer que essa história foi contada para falar sobre o amor de Deus por nós e a possibilidade de nós voltarmos para a casa do Pai. Veja, quando nós olhamos para o amor do Pai e vemos que Ele está com os braços abertos, cheio de compaixão para nos receber, nós temos não apenas um ensinamento sobre o amor do Pai, mas nós temos um grande exemplo sobre como devemos amar o nosso irmão. Aqui é o grande ponto. As nossas relações precisam ser direcionadas pelo nosso referencial, como Jesus faria. Essa chave vai te ajudar a abrir as portas que foram trancadas nos relacionamentos. E é importante a gente entender que, enquanto o ódio divide, a compaixão une. E sim, existem algumas situações, alguns casos que, em uma conversa, tudo vai ser resolvido. Eu conheço casos assim, que às vezes aconteceu um problema e uma amizade de muitos anos foi rompida, foi quebrada por um momento, por uma situação. E esse distanciamento foi se tornando cada vez maior. Mas depois, um dia, as partes caíram em si, foram na direção um do outro e, com compaixão, restauraram o relacionamento. E na conversa se abraçaram, beijaram e fizeram as pazes e pronto, acabou. Foi restaurado. Mas existem outras situações que não vai ser apenas uma conversa. A restauração vai acontecer dentro de um processo. A palavra de Deus nos apresenta essa realidade quando a gente vai para 1 Pedro capítulo 3, verso 11. O texto vai dizer: afaste-se do mal e faça o bem e busque a paz com todos, com perseverança. Às vezes a paz ela precisa apenas de uma ação para ser restabelecida. Mas em outros momentos, a paz precisa de perseverança para ser restabelecida. Este relacionamento que está quebrado, que você está tentando restaurar, pode ser restaurado com uma ação. Mas pode ser que na primeira ação você fale: "Eixa, pastor, não deu certo. Eu fiz, caí em si, fui, aproximei, tentei com compaixão e parece que ainda não deu certo." Perseverança, persistência. Continue orando por essa pessoa, continue se aproximando, continue estabelecendo diálogos saudáveis, construtivos, porque eu tenho certeza que
E se essa for a pessoa, uma pessoa que Deus colocou na tua vida, no teu caminho, se isso fizer parte dos planos de Deus para você, se esta é uma realidade chamada família, chamada igreja, chamada povo de Deus, eu tenho certeza que esta realidade Deus pode e quer restaurar. Neste momento, cabe a você apenas cair em si, ir na direção do outro e restaurar essa relação com compaixão. Faça tudo isso debaixo de oração. Ore por este encontro, ore por essa conversa, ore por este diálogo e seja você o embaixador da paz. Que você seja conhecido não por aquele que venceu uma guerra, mas que você seja conhecido por aquele que trouxe a paz para uma realidade que estava em guerra. Que Deus te abençoe e cure os seus relacionamentos. Deus abençoe.